do Senhor na tua boca é verdade. Deus nos abençoe com esta porção lida da sua palavra. Irmãos, quanto mais eu envelheço, mais eu compreendo que os caminhos pelos quais Deus conduz a nossa vida são inexplicáveis, mas são maravilhosos. Depois de muito tempo passado, nós compreendemos algumas das coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes, no momento em que as coisas se dão, nós não entendemos bem, mas com o passar do tempo, nós sempre compreendemos a direção, a mão de Deus na nossa vida. Não existe nada mais precioso do que isso. Eu me lembro de quando a minha família mudou-se do interior de Goiás, da região rural de Goiás. A causa foi uma grande seca, que se prolongou por um período de 3 anos. E quando chegou a época das chuvas, das águas, as chuvas não vieram. E os pastos em que o gado pastava secaram. E os incêndios na região pioraram a situação. E a vegetação toda da região morreu. O calor era muito grande, muito forte, e a falta de água era visível em toda a região. Não havia, irmãos, tenham certeza disso, nenhum desastre pior do que a seca prolongada para a vida dos agricultores, a vida daqueles que dependiam da lavoura, dependia do crescimento das plantas e dos pastos para alimentar o gado e tudo mais. Que coisa terrível foi aquele período de 3 anos. Bem, esse povo aqui também vivia em uma economia agrícola, e a falta de água significava a morte das culturas e a completa ruína econômica daquele povo. E deixa eu mostrar as lições desde já. Por causa dessa seca, a minha família mudou-se para Goiás, para Goiânia. E por causa disso, nós tivemos a oportunidade de estudar. E por causa disso, mais tarde eu convivi com uma pessoa que me falou do Evangelho e fui para o seminário. Isso transformou toda a minha vida. Então, aparentemente, uma coisa que era ruim, uma coisa que era problemática, uma coisa que eu não podia resolver, Deus transformou aquilo em grande bênção para a minha vida. Grande bênção para a minha vida. E as coisas todas são assim, conosco. Acontecem coisas conosco que nós não compreendemos, mas essas coisas se mostram mais tarde, quando confiamos em Deus, uma grande bênção também para a nossa vida. Bem, irmãos, Elias sai das páginas da obscuridade para um ministério cheio de milagres. Aqui nesta frase, o texto diz o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face me estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que mensagem pesada, que mensagem difícil esta de Elias. Então, eu fico olhando nesta passagem a vida de Elias e como Deus conduziu a vida de Elias para que ele crescesse espiritualmente e para que, ao mesmo tempo, ele fosse uma bênção para Israel. Então, isso me faz parar e olhar as coisas e compreender que, se Deus está no governo, eu posso confiar, mesmo quando o acontecido não pode ser compreendido por mim imediatamente,
Eu posso confiar que se Deus está no controle, as coisas irão bem, mesmo que na época eu não entenda o que porventura esteja acontecendo. Nós sabemos que Elias era um daqueles colonos lá dos campos de Gileade, diz aí o texto. Gileade era a designação das terras de Israel no lado leste do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão. Vocês estão lembrados daquelas 2 tribos e meia que preferiram não atravessar o Jordão, que preferiram ficar do outro lado do Jordão? Andaram 40 anos pelo deserto, 40 anos pelo deserto, e na hora de entrar na terra prometida, aquelas 2 tribos e meia preferiram ficar do outro lado, não quiseram entrar na terra prometida. Bem, essa região era a região de Gileade, aqui é que é chamado de Gileade. Era a tribo de Rúben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Bem, irmãos, Elias entra em uma cena no nosso texto vindo de Gileade. O nome de Elias significa: meu Deus é Yahvé. Elias era um homem forte, um homem de milagres, um homem de confiança e fé. O nome Abdur significa rei forte, rei urso, rei forte. E Elias significava: o meu Deus é o Senhor, é Yahvé. Quem pode, irmãos, dizer isso? Quem controla a minha vida é Deus, o meu rei é o meu Deus. Este então, sem dúvida, será feliz. Aconteça o que acontecer nesse mundo, há motivos para confiar, não há razões para desespero. Diz o texto aí no verso 1 que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra de Elias. E Tiago diz que essa seca durou 3 anos e meio. Lá na epístola de Tiago, isso me impressiona muito. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus escuta as nossas preces, Deus escuta as nossas orações. Irmãos, vamos falar realisticamente. Se Deus não ouvisse as nossas orações, o que seria de nós? Quando os nossos filhos adoecem, qual a primeira coisa que fazemos? Oramos. Quando nós temos problemas na nossa vida, a primeira coisa que fazemos? Oramos. Quando nós completamos mais um ano de vida, nós oramos agradecendo a Deus por isso. Quando nós conhecemos alguém especial, nós oramos. Quando nós manifestamos alguma necessidade, nós oramos. A oração é tudo para nós. E Elias orou. E porque ele orou, não choveu 3 anos e 6 meses. Nós estamos vindo de um período de grande seca em São Paulo, uma grande crise hídrica. Isso fez com que todos nós pensássemos no valor da água e usássemos com mais justiça, com mais parcimônia, o chuveiro e tanta coisa assim, né? Pois bem, irmãos, a pergunta é: por que Elias orou assim? Normalmente nós oramos por aquilo que é bom para o nosso país. A pergunta então: por que Elias orou assim? É que Elias orou pedindo o julgamento de Deus para a sua terra e para o seu povo. E assim ele estava orando em conformidade com o que diz as Escrituras, com o que diz a Bíblia, porque aquele povo estava se afastando de Deus. Então nenhum castigo é pequeno demais se for para trazer de volta as pessoas para Deus.
No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, dos versos 13 até 17, nós lemos assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua colheita, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. O pecado do povo tinha ensejado aquela seca enorme. Nosso país passa por dificuldades, precisamos orar a Deus. Nós passamos por problemas, precisamos orar a Deus, porque tudo está nas mãos de Deus. E se nós formos pessoas consagradas e fiéis, Deus haverá de atender as nossas orações, atender os nossos pedidos. A aliança que Deus fez com Israel consistia de bênçãos e maldições. Eu tenho falado isso tão constantemente. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 19 e 20, nós lemos assim: os céus e a terra, como hoje por testemunha contra vós, que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, e dando ouvido a Ele, porque disso depende a tua longevidade, e para que entres na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As bênçãos de Deus, irmãos, estão condicionadas a isso. Escolhermos coisas boas, vivermos alegres em família, nos alegrarmos com as alegrias dos outros, nos entristecermos e chorarmos com as tristezas e as lágrimas dos outros. Bem, se Israel se afastasse do Senhor, então a chuva seria retirada. E o que aconteceu aqui? A chuva foi retirada. Isso foi bom ou foi ruim? Aparentemente foi ruim, mas na verdade foi bom, porque foi isso que fez Israel voltar novamente para Deus. Então isso foi bom. Um rei tinha sido o pior rei de toda uma linha de maus reis. Um rei era pai de o nosso rei Acabe nessa época. Era o pai de Acabe. E agora, então, Acabe era um homem segundo o coração do seu pai. Senhores pais, irmãos e amigos, como é importante isso. Os filhos vão imitar vocês. Os filhos vão crescer olhando para vocês. Se vocês forem bons, se vocês forem piedosos, se vocês forem consagrados, os filhos imitarão vocês, andarão nos seus caminhos, da mesma maneira que Acabe andou nos caminhos do seu pai, um rei. Como seu pai era um rei, Acabe se tornou um. A importância dos pais serem bons pais, um exemplo para os filhos. Bem, ele se afastou tanto que se casou com uma princesa fenícia, cujo nome era Jezabel. E Jezabel significava auxiliar de Baal. E ela realmente fez isso. E ela era tão boa quanto o seu nome indicava. E ela levou os profetas de Baal tudo para Israel, e ela fez todo mundo se desviar da fé. Que coisa triste isso, se desviar de Deus. Quando eu leio o livro de Jeremias, eu fico profundamente impressionado. No capítulo 2, a partir do verso 9, Deus questiona o povo e diz assim: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. O povo deixou Deus por aquilo que é de nenhum valor. Por que as pessoas abandonam a Deus hoje? Por causa de coisas deste mundo? Por causa de coisas materiais? Por que razão? Não há razão para isso. Porque Deus nos criou, Deus nos sustenta, devemos viver na presença dEle constantemente. Então, irmãos, sob a influência de Acabe,
Baal tornou-se um deus em Samaria, e os profetas do Senhor foram perseguidos e espalhados nesse período em Israel. Então agora vem Elias, e o seu nome significa: meu Deus é Yahvé, meu Deus é o Senhor. A promessa do Senhor é que não haverá orvalho e nem chuva, enquanto o povo não se voltar para Deus. E esta é a pior previsão de toda a história. Uma previsão de seca para um país que depende da agricultura. Mas não é só isso, é também aí um desafio. Baal é o Deus da chuva. E agora Elias disse: meu Deus é o Senhor. E eu desafio esse Deus da chuva. E eu quero dizer, Ele é o Deus da chuva, então não haverá chuva por 3 anos e meio. E não teve mesmo chuva. A Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Eu gosto disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como eu gosto disso! Saber que meu Deus está no controle. E então eu vejo nessa passagem Deus cuidando de Elias, ensinando Elias, cuidando do seu povo. Bem, nos versos 2 e 3, nós lemos assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite. Era um riozinho, um riachozinho, fronteira ao Jordão. E depois de entregar a profecia dele, Deus mandou ele esconder-se lá. Primeiro, para protegê-lo de Acabe. Depois, para a preservação da vida do profeta. E depois, para a preparação para um futuro, onde o povo deveria entender todos aqueles acontecimentos. Então, Deus está preparando Elias para um confronto importante que ele teria com Acabe mais tarde. E aqui está o princípio: você não terá nada para dizer, a menos que Deus tenha preparado você anteriormente. Você só tem a dizer coisas se Deus tiver falado essas coisas ao seu coração. Quando você vem à igreja e o pastor prega, eu me lembro da primeira vez que eu fui à igreja. E eu, então, imaginei assim: alguém contou minha vida inteira para o pastor. E ele está falando para mim. Olha, não era. O pastor nem me conhecia, nunca tinha me visto. Mas tudo que ele pregou é para mim. Então, olha para a sua vida. Como é que ela foi conduzida? Por que Deus corrigiu você em determinadas épocas? Por que Ele levou para determinado caminho? Por que coisas aconteceram? Tudo que acontece na nossa vida não existe acaso. Ora, uma jovem com limitações e com dificuldades conhece uma pessoa também com limitações. Deus coloca amor no coração de ambos, um torna o outro melhor, forma uma família, Deus abençoa com filhos e as coisas vão mudando cada dia mais para melhor. Essa não é uma história tão comum de tantas pessoas. Nós não enxergamos a bênção de Deus. Eu me lembro da história que se contava lá em Goiás. Então dizia-se de um homem que se julgava muito pobre e reclamava sempre de todas as coisas. E um dia ele teve o prazer de receber na sua casa um filho. Sua esposa engravidou-se e nasceu um filho. Então o seu patrão veio até ele e disse: olha, eu vim aqui porque você está reclamando de muita pobreza, então eu vim aqui resolver o seu problema. E eu te dou 20 mil contos de réis para você deixar que eu registre o seu filho. Seu filho você vai dar para mim. Não, 20 mil contos de réis, de modo nenhum. Então eu te dou mais, te dou o dobro disso. Eu não quero, eu não vendo.
Então eu te dou 4 vezes a mais que isso. Não, meu filho é meu filho, eu não vou vendê-lo. Bom, então você não é tão pobre assim. As nossas bênçãos são tão grandes, né? Como é ruim esse aspecto. Nós achamos que grande bênção é só quando nós somos curados de câncer. Não é. Nós achamos que grande bênção é quando somos libertados de um sequestrador. Não é. Uma bênção maior é nunca ver o ladrão. Uma bênção maior é nunca ficar doente. Deus tem abençoado assim a sua casa. Deus tem dado a você o que comer, o que beber, e onde morar, e o que vestir. Todos os dias Deus conduz a sua vida. Quer você melhor do jeito que Ele estava conduzindo aqui a vida de Elias. Se isso não tiver falado ao seu coração, deixa eu dizer uma coisa. Você pode ter o que você quiser e o que você tiver nessa vida, porque nada será suficiente para você. Se você não enxerga a bênção de Deus na vida de um filho, eu olho para os meus filhos e eu agradeço tanto a Deus por isso. Eu olho para a minha casa, sou tão agradecido. Olho para os meus amigos, que coisa tão boa. Deus nos conduz assim. Reconheçamos isso, sejamos agradecidos e valorizemos. Pois bem, irmãos, aqui Deus supriu as necessidades de Elias. E o texto diz assim no verso 4: beberás da torrente, e ordenei aos povos, que ali mesmo te sustente. Está aí um princípio. Deus nunca disse que você não terá secas na sua vida. Ele não disse isso. O que Ele prometeu é que Ele forneceria o necessário em sua estação de seca. Por isso, há alguma coisa que você pode fazer nesta estação de seca. Você é chamado para esperar na situação de seca. Não pense em querer resolver as coisas de um modo para o outro. Confie em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. É preciso confiar em Deus. Então este é um período de inatividade. Há vezes, quando Deus diz, pare, e a única coisa que nós temos para fazer é mesmo parar, olhar e ver as coisas. Então isso é uma coisa difícil, especialmente se você é um daqueles acostumados a achar que tudo depende de você, que você vai resolver tudo. Nem sempre é assim. Isso é muito claro na minha vida. Eu acho que na de vocês também. Já passei por problemas grandes e longos. A solução sempre veio de onde eu não esperava, de modo que eu não esperava. Como Deus tem os seus caminhos e eles são diferentes dos nossos caminhos, precisamos considerar isso. Então você é chamado para confiar em Deus na época de seca da sua vida. A estação da seca significa que você não pode ver tudo o que espera no futuro. Portanto, você deve acreditar nas promessas de Deus. Você deve se apegar ao Senhor, porque não há nada que você possa fazer. Nós estamos vivendo em um período de seca, em termos de política. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós podemos orar a Deus e pedir para Deus punir aqueles corruptos, punir os injustos. Fazem-me justiça. Podemos orar como o salmista. E quem define as coisas é Deus. Então nós podemos confiar plenamente nisso. Você é chamado para confiar em Deus. A minha pergunta é a seguinte: de quem nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de Elias. Segunda pergunta: era um homem de fé? Ora, a respeito de quem eu posso falar que tivesse mais fé que Elias? Era um homem de fé, mas ele teve que passar por um período de seca. Teve que se alimentar, que esconder, viver escondido no mato. E teve ele que comer aquilo que os corvos traziam a ele. Se alimentar daquilo que os corvos levavam a ele. Você é chamado para confiar na estação de seca.
Pode ser que você esteja passando por um período assim. Então, confie em Deus. Os versos 5 e 6 nós lemos assim: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Elias acreditou na promessa de Deus. Como é que nós sabemos que ele acreditou? Sabemos por causa da obediência. O que me agrada aqui em Elias é que ele foi obediente, mesmo em sua vida particular, mesmo em sua vida privada. Quando as pessoas são honestas e são retas e na vida privada delas, isso é uma boa indicação. Recentemente eu assisti pelos jornais e as reportagens conversas de homens e de pessoas muito ilustres no nosso país, conversas particulares, íntimas deles, que foram gravadas, e eu observei aquilo, a linguagem de bandido, que linguagem ruim, que coisa horrível de se dizer, que modos, que palavrões, que coisa mais feia para se falar. Isso não é maneira de falar. Então, quando as pessoas são consagradas na vida particular delas, na vida privada delas, significa que a vida pública também é boa. Então, o que me agrada em Elias é que ele foi obediente. Se nós tivermos uma pessoa consagrada quando está sozinha, eu garanto que ela também o é quando está em público. Então, se você quer saber quem eu sou realmente, pergunte à minha esposa, pergunte ao meu filho, pergunte à minha família, e vocês vão saber. Porque eles convivem comigo na minha vida privada, na minha vida particular. Como é que você é em todo o tempo, nas suas conversas e em tudo mais? Bem, o verso 7 nos diz: mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Não era Elias, o homem de fé? Bem, ele agora vai beber da água do riacho. E ele está lá, bebendo da água do riacho, sem reclamar. E de repente o riacho também seca. O riacho também seca. Se as coisas não pudessem piorar mais, elas pioraram mais. Então, irmãos, a seca chegou onde ele estava vivendo. E o seu riacho também secou. Isso acontece muitas vezes na vida. Deixa eu mostrar alguns personagens para vocês com quem isso aconteceu. Foi dito a Abraão para deixar a sua terra e a sua parentela e ir para um lugar onde Deus lhe enviava. E ele foi. E quando ele chegou em Canaã, a primeira coisa que aconteceu foi uma grande seca e bastante fome na terra. Mas Deus está conduzindo. Foi por isso que Abraão tornou-se uma bênção. E Abraão cresceu tanto e é chamado de pai da fé. Foi dito a Isaac para viver na terra. E assim ele cavou poços para alimentar, para dar de beber ao seu gado. E vieram os filisteus e tomaram o poço de Isaac, os poços de Isaac. Não era Deus que tinha mandado? Não era Isaac? Não era Elias? Não era Abraão? Mas todos eles passaram por dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus era santo e piedoso. Quem é mais santo e piedoso que Jesus? Jesus passou por períodos de seca. Nós temos períodos de seca. A diferença dos homens é como eles reagem a esse período de seca. Como eles reagem diante dos problemas. Essa que é a diferença. José recebeu uma visão do Senhor de que os seus irmãos haveriam de ajoelhar-se perante ele, e seu pai haveria de ajoelhar-se perante ele. Ele foi vendido e levado como escravo para um lugar onde ninguém se ajoelhava aos pés de ninguém, e ele ficou lá prisioneiro, até que Deus o exaltou. Mas, irmãos, nós precisamos entender que se Deus está na direção, então tudo é diferente. O verso de número 7 diz assim: mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Moisés foi enviado por Deus
para enfrentar Faraó e pedir a libertação dos israelitas. E em vez de Faraó atendê-lo, ele aumentou a carga e o trabalho e fez com que a escravidão fosse ainda mais dura. Pode entender isso? Deus não está no controle, Deus está no controle. E assim ele ensinou grandes lições para Israel e ensinou grandes lições para Moisés. Davi foi ungido o futuro rei de Israel e ele honrou o Senhor, enfrentando Golias, vencendo Golias. Mas o que é isso? Em seguida, perseguição de Saul. Saul persegue e quer matá-lo. Então, que coisa impressionante. Deus está conduzindo a vida de todo mundo. E os problemas servem para nos amadurecer. E os problemas servem para nos edificar. Precisamos encarar os problemas e enfrentá-los com fé, sem desanimar, sabendo que de tudo virão coisas boas. Pois bem, irmãos, o Brasil tem bem conhecimento disso, de períodos de seca. O que você faz na sua estação de seca? Quando você está no lugar onde Deus quer que você esteja, e quando você está fazendo a coisa que Deus disse para você fazer, e mesmo assim coisas difíceis acontecem. Eu acredito que mais tarde você entenderá por que essas coisas aconteceram e que elas serão transformadas em bênçãos. Eu quero convidá-lo a raciocinar comigo por um minutinho, um raciocínio um pouco mais pesado. O maior crime que a humanidade